Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Esse final de semana da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma rodada que rendeu bons jogos, né? Umas boas análises que a gente pode fazer aqui e trazer para vocês. A gente vai abordar jogo do Santos, jogo do Flamengo, jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians, jogo do São Paulo. Todos esses jogos você só vai acompanhar aqui no Na Rede Contra, dar uma opinião sincera, embasada, obviamente, na minha opinião e também nos fatos que eu pude acompanhar nas partidas, nas 10 partidas da rodada e também no jogo feminino, né? A seleção brasileira acabou, infelizmente, perdendo, né, para a seleção francesa, num jogo onde a seleção não jogou bem, né, em nenhum dos dois tempos a seleção conseguiu jogar melhor do que a seleção francesa. No primeiro tempo, inclusive, sendo amplamente dominada pela seleção adversária, né? Com a Lelê fazendo grandes defesas, né? A Lelê, goleira da seleção brasileira, né? E aí no segundo tempo a seleção teve que ir atrás do placar, porque terminou a primeira etapa perdendo de 1-0, e aí acabou fazendo um gol de empate com a Debinha, mas no final do segundo tempo acabou pagando, né, por um vacilo defensivo ali, de marcação, né? Não pode deixar a Bernat, melhor jogadora da França de cabeceio, né? Melhor jogadora de cabeceio da França, ter essa liberdade para circular na área. Enfim, é possível a seleção brasileira classificar ainda. Precisamos vencer a Jamaica, o empate não nos interessa, interessa apenas a seleção jamaicana. E o Brasil tem chance, tem qualidade, tem jogadoras que podem fazer esse sonho acontecer, né? Da gente classificar para a próxima fase da Copa do Mundo. Mas, meus queridos, vamos começar a conversar sobre a 17ª rodada, né? Essa é a minha opinião do jogo. Óbvio que eu vou torcer e sofrer pela seleção brasileira quarta-feira, mas essa é a minha opinião do jogo da seleção brasileira, tá? A quarta-feira, então, 7 horas da manhã, novamente, Brasil e Jamaica. Vamos conversar, então, sobre a 17ª rodada, que começou com o Santos enfrentando o Fluminense lá no Maracanã, né? O primeiro tempo foi muito brigado, né? Muito mais brigado do que jogado. Teve lá o pênalti do Fluminense, né, no qual o João Paulo conseguiu defender, salvando, né, o Peixe mais de uma vez nessa temporada, né, vale a gente ressaltar isso. Se não fosse o João Paulo, o Santos poderia estar numa situação muito mais complicada. Não está por conta do goleiro, né, e quando não estava em campo acabou pagando o preço, né, principalmente na partida, se eu não me engano, que ele se lesiona, que o Santos empata em casa. Contra o Botafogo, né? Ele se lesiona, o Santos acaba tomando os 2 gols e sofrendo empate contra o Fogão. Mas enfim, salvou o Peixe no primeiro tempo, mas no segundo tempo aí o Fluminense conseguiu ir com tudo para cima e conseguiu fazer o seu gol, né? Com o Germancano, numa jogadaça absurda do Arias, o Cano consegue fazer o primeiro gol, o único gol do jogo, né? Do duelo, e deu números finais da partida. Vitória importante do Fluminense e uma derrota um pouco amarga para o Santos, mas já era uma derrota já nos planos aí da equipe santista. Não acho que o campeonato do Santos é o mesmo do Fluminense, nem de longe é isso, e por isso eu acho que o Santos, o empate estaria de excelente tamanho para o Santos nesse momento, e uma vitória seria algo mágico, mas perder nesse jogo faz parte. Eu acho que o Santos tem que se preocupar mais em competir com os times que estão abaixo dele e conquistar alguns pontinhos em casa. O Cuiabá venceu fora de casa a equipe Internacional, e falando de campeonatos diferentes, né? O Cuiabá está no campeonato completamente diferente do próprio Santos e do próprio Internacional. O Cuiabá passa o Internacional nesse momento na tabela, vence muito bem. Tá? O primeiro tempo o Inter foi melhor do que o Cuiabá. O primeiro tempo não. No jogo como um todo, o Inter teve mais posse de bola, mais controle da partida. Mas faltou, evidentemente, matar o jogo, né? Definir o duelo logo no primeiro tempo, onde o Inter teve mais oportunidades e aonde saiu o primeiro gol do jogo, né? Do gol do Colorado, do Bustos. Um belíssimo gol, diga-se de passagem. Fez o único gol do Internacional logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O Inter desperdiçou inúmeras oportunidades até o mercado ser expulso. A partir do momento que o zagueiro do Inter foi expulso, o Inter se preocupou, obviamente, em retrair mais as linhas, em segurar mais o placar. O Inter que tinha tomado o gol de empate aí no final do primeiro tempo, né? E no finzinho do jogo, né, 2 minutos para bater os 45, o Daverson acabou aproveitando uma excelente jogada que começou por ele, né, e acabou fazendo o segundo gol e o gol da virada do Dourado. Cara, foi assim, uma excelente vitória para o Cuiabá, apesar de não ter sido um time que controlou, mas aproveitou as situações de gol que criou ao longo da partida. Então merece essa vitória muito mais do que o Internacional, que foi muito displicente nas finalizações, precisa urgentemente consertar isso para o restante da temporada, porque a situação do Inter não é fácil, cara. O Inter tá na 12ª colocação, muito distante
do rendimento das equipes que estão na Libertadores. Está 5 pontos, mas o rendimento da equipe está muito distante, né? E a tendência é essa distância de pontuação aumentar até o final do campeonato. Então o Inter precisa urgentemente correr atrás dessas equipes que estão na frente, no caso até mesmo do Cuiabá, que agora passa o Inter, né? O Cuiabá vai para a 9ª colocação, enquanto o Inter fica na 12ª. Na Liga Arena, né, no estádio do Atlético Paranaense, o Furacão e o Cabuloso, né, o Cruzeiro, ficaram no empate em 3-3. Porém, cara, foi um jogaço aqui, tá? Foi um jogaço. Jogo aberto do primeiro tempo até o segundo tempo, com grande chance de ter virada histórica do Atlético Paranaense, ou de uma goleada, de uma vitória elástica do Cruzeiro, tá? Mas grande estrela de Arthur Gomes, tá? O atacante estreou pelo Cabuloso nessa rodada e já marcou 2 gols. Logo no comecinho, aos 8 minutos, e depois aos 37 do primeiro tempo, o Arthur Gomes fez os 2 gols aí do Cabuloso, encaminhando a vitória por 2-0. Só que o Cruzeiro, cara, ele tá passando por um momento defensivo muito crítico. Vem tendo muitos espaços no seu sistema defensivo, não conseguindo marcar de certa forma muito bem e dando espaço para as equipes adversárias criarem e chegarem até o gol do Cruzeiro, né? E nesse jogo em específico isso aconteceu demais. O Maddson faz um gol ali que, na minha visão, não poderia ter sido feito, né? Porque a zaga bobeou demais do Cruzeiro ao não afastar a bola da sua área na cobrança de falta do Vitor Bueno. E aí o Cruzeiro estava com 2-1 no placar. No meio para o final do segundo tempo, o Pablo já empata a parada. O Wesley consegue fazer o 3-2 e o Cruzeiro não consegue segurar. Acaba cometendo o pênalti logo aos 5 minutos depois, né? E o Fernandinho acaba cobrando e convertendo a cobrança e fazendo 3-3. O empate não é ruim para o Cruzeiro, é um empate bom. Tudo bem que o Cruzeiro não está nas suas melhores fases, nos seus melhores momentos, mas é um empate até que bom pro Cruzeiro, cara. Fica na 10ª colocação, fica ali no meio de tabela, não se distancia da parte de cima e muito menos se aproxima da parte de baixo da tabela, né? O Cruzeiro tá com 23 pontos, né? 8 pontos acima da zona de rebaixamento e apenas 5 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Então, assim, e pro Atlético Paranaense foi um empate, foi um tropeço em casa, né? A gente pensa que o Atlético vai conquistar a maioria dos pontos jogando na Liga Arena e isso não está acontecendo. O Atlético perdeu pontos já para o Palmeiras, perdeu pontos novamente agora para o Cruzeiro, então vem deixando de conquistar alguns pontinhos que vão ser importantes para a equipe se manter ali na zona de classificação para a próxima Libertadores. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu, e sem novidade nenhuma, né? O Vasco por 3-1. Gols de Maicon, Yuri Alberto e Roger Guedes, e o Gabriel Peck descontou pro Vascão. Foi o primeiro gol do Vasco na Neoquímica Arena, a equipe não tinha marcado gols até agora lá. É um tabu que constantemente, corriqueiramente iria cair, né? Mas eu acho que um tabu mais importante que o Vasco está procurando cair é sair da lanterna antes da virada de turno, né? Se a gente parar para pensar que tivemos 18 rodadas, né? Estamos caminhando para a 18ª rodada e o Vasco conquistou 9 pontos, é uma situação por demais crítica, né? O time não consegue jogar bem, o time dá muitos espaços no seu sistema defensivo. Quando cria jogadas, e o Vasco teve mais oportunidades, teve mais finalizações durante um certo tempo no jogo, não conseguiu converter, né? Foram finalizações erradas, foram finalizações porcas até, de certa maneira, e aonde acaba, né, pagando o preço ao longo da partida, onde a equipe que tem um pouco mais de qualidade acaba convertendo suas oportunidades, ao contrário do Vasco, que só desperdiça. Então, assim, o Corinthians consegue se distanciar de um concorrente ali da zona de rebaixamento, apesar do Vasco quase não ser concorrente nem contra as equipes que estão na zona de rebaixamento, mas o Corinthians consegue conquistar importantes 3 pontos. São 3 pontos esperados dentro de casa, e o Vasco, cara, iria perder para o Corinthians, mas eu acho que faltou apresentar um pouquinho mais de ímpeto, de vontade de querer mudar essa situação e de mudança mesmo. Novos ares de mudança no Vasco estão necessitando aparecer aí e não está acontecendo. Crítica a situação do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, tá? É a pior campanha da história do time na Série A do Brasileirão. O Fortaleza perdeu em casa para o Red Bull Bragantino e esse foi um placar para mim muito surpreendente. Não achava que o Bragantino iria vencer de maneira elástica o Leão do PC lá no Castelão. Mas, cara, o Fortaleza praticamente nem entrou em campo, né? Foram poucas oportunidades no primeiro tempo, desperdiçadas pelo Thiago Galhardo e por outros atacantes, mas principalmente pelo Thiago Galhardo. E aí o Bragantino foi aproveitando e foi começando a criar mais e mais oportunidades, né? Fez o primeiro gol logo no primeiro tempo com o Luan Cândido de cabeça.
Depois o Bruninho fez o 2-0 e o Thiago Borbas fez o 3-2 no finzinho do jogo. O Fortaleza foi... a defesa e o sistema de jogo do Fortaleza não foram um cone de treino para o Bragantino fazer um bom esquenta aí pro confronto de mata-mata na Sul-Americana que vai ter contra o América Mineiro. Então assim, o Red Bull passa com nota 10 nesse jogo, jogou muito bem, enquanto o Fortaleza praticamente desapareceu dentro de campo, né? Não desempenhou um futebol aí esperado no Castelão. Para encerrar e fechar a noite de sábado, né, de futebol, tivemos 6 jogos no sábado e 4 jogos no domingo. Tivemos o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo, né, um grande clássico do futebol brasileiro, lotado de polêmicas e reclamações de ambos os lados. Mas dessa vez o Flamengo venceu o Atlético, né, no Independência por 2-1 de virada. O Paulinho fez o primeiro gol do jogo, um belo gol até. Uma boa jogada trabalhada ali no sistema ofensivo, e aí o Flamengo começou a querer buscar o seu resultado, começou a querer buscar reação, e conseguiu, com a Arrascaeta e o Wesley, ambos os gols no segundo tempo. Na reta final, ali vai, o Arrascaeta faz aos 79 e o Wesley faz aos 87. 3 minutinhos para acabar o jogo. O tempo regulamentar, né? O Flamengo foi realmente melhor no segundo tempo, né? Apesar do Atlético Mineiro ter sido soberano na primeira etapa, né? O Flamengo pouco incomodou, pouco mesmo. Teve uma finalização do Gabigol ali que foi muito torta, muito mascada, né? E no segundo tempo, aí o Flamengo começou a ir mais para cima e criar mais oportunidades, principalmente com a Arrascaeta. O Meia colocou o jogo do Flamengo debaixo do braço e resolveu mesmo a parada, né, fazendo o gol e dando assistência para o Wesley virar o jogo para o Flamengo. Então não foi um jogo espetacular do Flamengo, mais um jogo, né, do Flamengo que não é espetacular no Campeonato Brasileiro, mas conquista 3 pontos, mantém a diferença para o primeiro colocado, que é o Botafogo, né, em detrimento do Grêmio, que apenas empatou nessa rodada, que era o antigo segundo colocado do Brasileirão. Se eu não me engano, o Grêmio nem está mais na terceira colocação, né? Caiu para a 4ª colocação nesse momento. Então assim, o Flamengo consegue uma boa vitória fora de casa, são pontos importantes que muitas equipes já tropeçaram, né, jogando em Minas, no caso até mesmo o Palmeiras já tropeçou, empatando, né, e o Flamengo consegue essa vitória importante de virada e afunda o Atlético Mineiro na crise. Faz um tempinho já que o Atlético não vence no Campeonato Brasileiro, no mínimo 5 jogos que o Atlético não vence, e já está na parte de baixo e já começa a ver a zona de rebaixamento com olhos mais próximos, digamos, não precisa mais de binóculo. No domingo tivemos o jogo entre São Paulo e Bahia, o jogo que na minha visão o São Paulo iria passar o trator no Bahia, mas não aconteceu. O São Paulo ficou no 0-0, parando inclusive na excelente partida do Marcos Felipe, goleiraço, no caso do Bahia, que fez excelentes defesas, excelentes intervenções nesse duelo específico. O São Paulo foi melhor, impôs mais seu ritmo de jogo, conseguiu encurralar a equipe do Bahia, mas não conseguiu fazer os gols. E isso aí acaba pagando o preço, empate justo, e manteve no placar esse 0-0 até o final do jogo, porque o Bahia nem incomodou o São Paulo. Foram pouquíssimas oportunidades que tiveram mais em contra-ataques, mas o São Paulo faltou capricho, né, Pato? Faltou capricho, né, Alexandre Patinho? Mas ficou no 0-0, o empate justo pela displicência e falta de capricho, como eu falei, do São Paulo para criar jogadas. Vamos ver se com o Rames Rodrigues e o Lucas Moura o time melhora esse setor. O Botafogo venceu a equipe do Curitiba por 4-1, só que com um pequeno asterisco, tá? O Botafogo saiu com o primeiro gol, né, com o Gustavo Sauer logo no comecinho do jogo. O Curitiba conseguiu empatar com o Bruno Gomes e virar. Mas aí o VAR chamou o árbitro para a cabine e acabou anulando o segundo gol do Curitiba. Na minha visão, cara, não foi falta, é um lance completamente interpretativo, não foi um erro claro e, assim, eu tô cansado de falar para vocês que erros de interpretação não devem ser chamados para a cabine do VAR, tá? Não acho que foi um erro claro, eu acho que o árbitro, dentro de campo, com a visão que ele teve, ele deixou o lance seguir, né, com a visão que eu falo, assistindo o lance ao vivo, deixou o lance seguir e saiu o gol do Curitiba. Eu acho, inclusive, que o Botafogo teria plenas condições de virar esse jogo. Tá? O Botafogo tem uma excelente equipe, excelentes jogadores vivendo em excelentes momentos, mas aí, enfim, teve esse pequeno deslize da arbitragem e acabou anulando, na minha visão, um gol legítimo do Curitiba. Vale toda a reclamação do Coxa Branca, mas também vale ressaltar que o Curitiba desapareceu depois desse gol anulado e o Botafogo só cresceu. O Gustavo Sauer o Tiquinho Soares fez o 2-1, né? Depois o Gustavo Sauer fez o 3-1 ainda no primeiro tempo e o Tiquinho Soares fechou a goleada no início da segunda etapa. Então foi um jogo onde o Curitiba
esboçou uma reação, e isso é muito importante para o torcedor do Curitiba, para o restante do campeonato. É importante o time esboçar uma reação poxa, o 4x1 ali engana muito. Talvez um 2x1 ou até mesmo um 3x1 estaria de bom tamanho. 4x1 parece que a equipe dominou o jogo inteiro e não foi bem assim. O Curitiba até conseguiu ter as suas oportunidades no primeiro tempo, mas aí o Botafogo conta com seu momento mágico vivido pelos seus jogadores e também pelo seu técnico, pela instituição toda, né? E aí acabou goleando o Curitiba em casa. Também às 4 horas da tarde, também com 4x1, tivemos o confronto entre América Mineiro e Palmeiras, né? O Palmeiras acabou vencendo por 4x1 a equipe do Coelho. O Murilo fez o primeiro gol do jogo, o primeiro gol pro Palmeiras. O Rony fez o 2x0. 2x1 com o gol do Nicolas pro América, né? A bola acabou desviando na barreira e enganando o goleiro Everton, indo bem no canto. E depois o Palmeiras dominou o jogo. Assim, o América teve 15 minutos, 10, 15 minutos de ampla soberania no jogo, né? O América encurralando o Palmeiras encontrando muitas dificuldades para sair do seu campo de defesa para o seu campo de ataque. Mas ao longo do jogo o Palmeiras foi equilibrando as coisas, conseguiu dominar mais o América, né? As ações do Coelho, levando até algumas chances de perigo, inclusive ainda no primeiro tempo. O Palmeiras poderia ter sido no primeiro tempo com mais de 2x0, né? Mais de 2x1 no caso. E o gol do América sai num puro acidente de trabalho do Palmeiras, que era o momento que o Palmeiras mais dominava o América, né? Depois do primeiro, do segundo gol, o terceiro gol, o gol do América sai 13 minutos depois do segundo gol do Palmeiras, e era o momento que o Palmeiras estava encontrando muitos espaços na defesa do América. Mas aí o América consegue fazer 2x1, até tem um pouquinho de equilíbrio até o final do primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o América não leva perigo nenhum ao gol do Palmeiras, e acaba, né, o placar por 4x1, muito justo, esse sim, placar muito justo, com uma vitória ampla e soberana do Palmeiras em cima do Coelhão da Massa. Fechando o domingo, e também fechei na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos o confronto entre Goiás e Grêmio no Railé Pinheiro, estádio do Goiás. Cara, foi um jogo onde o Goiás foi muito melhor que o Grêmio, muito melhor mesmo que o Grêmio. Criou oportunidades do começo ao fim do jogo, bola na trave, finalização perigosa. O primeiro tempo até foi um pouco mais morno, mas a partir dos 30 minutos tivemos só chances do Goiás até o final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Grêmio teve uma chancinha ou outra, mas amplo domínio do Goiás, inclusive com o Goiás fazendo o seu primeiro gol, do estreante Matheus Babi, né, que entrou no segundo tempo e acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Esmeraldino. Mas aí o Goiás, depois de ter feito esse gol, eu acho, sendo sincero, eu acho que o Goiás errou de ter recuado e ter chamado o Grêmio para o seu setor defensivo. Eu acho que o Goiás poderia ter pelo menos mantido mais uns 10, 5 minutos de amasso no Grêmio, né, de tentar encurralar o Grêmio, de tentar deixar o Grêmio mais no setor defensivo, e aí nos acréscimos talvez tentar segurar um pouco mais a parada, mas aí a partir do gol que fez, né, encaminhando a vitória, o Goiás recuou, chamou o Grêmio para o setor defensivo, e o Grêmio foi lá e não decepcionou, empatou o jogo com o André. Empate até que justo, né, como as coisas foram acontecendo, né, o Goiás foi melhor, mas errou no final, e o erro tem seu preço no futebol, né, e aí acabou pagando o preço no fim com o gol do André, dando empate, né, para esse jogo. E o Goiás, cara, fica fora da zona de abaixamento por enquanto, muito pelo empate do Bahia, né, e todos os outros embaixo terem perdido. Mas eu acho que o Goiás ali, o próprio Cuiabá, que já está bem distante da zona de abaixamento, são as equipes que eu tinha colocado que iriam brigar ou iriam cair para a Série B, acho que já não tem mais tanta chance assim por conta do futebol apresentado. Porém, vale ressaltar aqui, América, Curitiba, Bahia, Goiás estão começando a apresentar reações, enquanto o Santos, Atlético Mineiro, o próprio Vasco não estão apresentando essas reações. O Corinthians está jogando bem agora, principalmente em casa, então é difícil pensar no Corinthians brigando para cair até o final do Campeonato Brasileiro. 19 pontos é pouca coisa, está em 17 rodadas. Eu esperava mais de Corinthians, esperava mais de Atlético Mineiro Internacional, mas por enquanto, apresentando esse tipo de visão de jogo, eu acho que essas equipes vão acabar aí se comprometendo até o final do Campeonato Brasileiro. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de você que ficou até aqui ao final. Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e eu te vejo novamente no próximo vídeo. Fechou? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.